Então vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração inicial, pedindo que o Espírito Santo nos ilumine. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Louvando a Maria, o povo fiel, a voz repetia de São Gabriel. Ó Maria concebida sem pecado. Vamos sentar então. Vamos continuar nesse caminho de preparação para a consagração a Jesus Cristo por meio de Maria. E a Maria para sermos consagrados a Jesus. Seguimos este belíssimo livro que é o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem, de São Luís Maria Grignon de Montfort, no qual ele apresenta esta verdadeira devoção à Virgem Maria, e ele vai explicar por que esta é a verdadeira devoção, porque existem falsas devoções à Virgem Maria. Ele apresenta como caminho de preparação, em primeiro lugar, o conhecimento desse tratado, desse livro, que nos ajude a entender qual é o lugar da Virgem Maria na história da salvação e na minha vida particular, na minha vida pessoal. Qual é o lugar de Nossa Senhora? E para consagrarmos a ela, para sermos perfeitos consagrados a Jesus Cristo. Então ele apresenta aquilo que o Padre André já falou da outra vez, 12 dias iniciais de preparação para desapegarmos-nos do espírito do mundo. Então, para consagrarmos a Nossa Senhora, precisamos nos desapegar do espírito do mundo. O espírito do mundo, que é tudo aquilo que não pertence a Cristo e nos afasta de Cristo. Santo Agostinho diz que o mundo persegue os cristãos de duas maneiras: seduzindo-nos e ameaçando-nos. Seduzindo-nos com o quê? Apresentando um estilo de vida que não é cristão. Um estilo de vida apegado aos bens materiais, como se não existisse um Espírito Santo. Apegado a este mundo terrenal, como se não existisse um céu eterno. Apegado-nos ao prazer sensorial, como se não existisse um gozo espiritual. Primeiro, ele seduz. A quem resiste à sedução, ele ameaça. Então, o mundo sempre está entre sedução e ameaça, dizia Santo Agostinho, a todo aquele que quer viver para Jesus Cristo. Então, nós temos que, para consagrarmos-nos, nos desapegar. Então, ele pede esses 12 dias para que nos preparemos e percebamos quanto do espírito mundano está dentro de nós. Quanto da maneira mundana está na nossa maneira de pensar, na maneira de falar, na maneira de agir, na maneira de guardar os sentimentos. Então, desapegar. Depois, ele coloca, para quem fez esses 12 dias, a primeira semana, uma semana para conhecer a si mesmo.
Eu só posso me consagrar perfeitamente à Virgem Maria, sabendo quem eu sou. Só que olha que coisa interessante. O cura d'Ars, o santo padroeiro dos sacerdotes, um grandíssimo santo, ele, no início do seu ministério sacerdotal, pediu uma graça a Deus. Ele pediu a graça de conhecer perfeitamente o estado da sua alma. E Deus deu. Ele quase morreu de susto e de desânimo. Depois ele pediu a Deus se podia amenizar e tirar aquilo, porque ele não estava aguentando mais. Nossa, o cura d'Ars, hein? O cura d'Ars, que é santo, quando viu o estado da sua alma verdadeiramente diante de Deus, ele entrou num profundo desgosto e desânimo, que ele quase morreu. Imagina nós. Então, não vamos pedir a Deus, acho que não vai ser prudente, esse estado de conhecimento, senão a gente não aguentava. Porque se o cura d'Ars quase não aguentou, imagina você e eu. Mas vamos pedir a Deus, nesta consagração, a graça de um conhecimento suficiente de nós mesmos, para que sejamos vacinados contra o orgulho, a soberba e a vanglória. Isto sim. Nós podemos avançar muito, porque nós nos conhecemos poucos. A prova disso é que criticamos demais os outros. É que falamos demais dos outros. Falar dos outros significa falta de autoconhecimento. Santo Agostinho dizia assim: ao notar um defeito em alguém, lute para ter a virtude que você vê faltar naquela pessoa, e logo depois você não vai enxergar mais o defeito no outro. Porque normalmente os defeitos que nos incomodam nos outros são defeitos que nós mesmos temos, mas não somos capazes de ver. Nós nos cegamos e projetamos no outro e criticamos. Então, esta semana de autoconhecimento, é bom pedir a Deus então esta graça. E para isso fazer exames de consciência. Existem livros com exames de consciência para confissões, por exemplo, pode nos ajudar muito em forma de perguntas. Existe exame de consciência repassando os 10 mandamentos da lei de Deus. Existe os exames de consciência repassando os 7 pecados capitais. Existe os exames de consciência repassando as 7 virtudes, as 3 teologais e as 4 cardeais. Existem muitos exames de consciência feitos de forma de pergunta que podem nos ajudar ao conhecimento. São Luís recomenda, nesta semana de conhecimento para conhecer a si mesmo, repetir muitas vezes como jaculatória aquela palavra do cego de Jericó: Senhor, que eu veja. O cego pedia para enxergar com os olhos, que eu veja. São Luís está ensinando-nos: olha, peçamos ao Senhor que eu veja. Veja o quê? Veja como eu sou de verdade. Não como eu acho que eu sou, não como os outros dizem que eu sou, mas como eu sou de verdade, diante de Ti, Senhor. Senhor, que eu veja. Ou então, uma outra oração de Santo Agostinho, que São Luís recomenda: que eu me conheça, Senhor. Que eu me conheça. Porque esse autoconhecimento nos dará humildade. Não vai chegar a levar um desespero, porque Deus não nos vai. Deus conhece a nossa miséria e não vai dar a graça que deu ao cura d'Ars. Porque se nós nos víssemos agora como somos, puf, eu caí aqui duro. Porque é muita coisa que a gente finge para nós mesmos. Nos auto-enganamos, nos auto-elevamos. E ele recomenda muito a oração também do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo. Invocar muitas vezes o Espírito Santo. É por isso que ele recomenda, nesses dias, a ladainha do Espírito Santo, todos os dias, a ladainha de Nossa Senhora e uma oração à Virgem Maria que se chama Ave Maristela. Ou seja, o teor destas orações é ajudar o autoconhecimento. Nós podemos fazer isso com várias maneiras. Uma boa meditação, exames de consciência, preparando uma boa confissão,
Às vezes uma confissão, se for bem preparada, uma confissão geral, etc. Existe inclusive uma oração, o São Luís não fala sobre ela, mas é muito bonita. Não sei se conhecem, a ladainha da humildade. É muito bonita. Pode nos ajudar também a conhecermos-nos, porque é uma oração que vai pedindo graças a nós de humildade. Depois, uma segunda semana para conhecer a Virgem Maria. Nesta semana, São Luís sugere que se leia e medite o próprio livro que ele escreveu, o Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. E se quisermos, podemos inclusive, se quiser anotar, sobretudo os números de 257 a 265 para a segunda semana. Porque ali ele vai explicando como viver para fazer todas as coisas por Maria, com Maria, em Maria e para Maria. Fazer todas as ações por Maria, ou seja, em tudo obedecer a ela. É os números 257 a 265 do tratado. Para essa segunda semana, pode ajudar bastante. Fazer todas as ações com Maria, ou seja, em cada ação, considerar Maria como Maria fez ou faria se estivesse em nosso lugar. Quem vai se consagrar a Nossa Senhora tem que começar a perceber isso. Como Nossa Senhora faria isto? Desde, sei lá, cozinhar um arroz, limpar a casa, rezar um terço, ir à missa, conversar com fulano, ciclano, fazer com Maria, por Maria, em Maria. Maria deve ser a nossa morada. Como Jesus morou nela 9 meses, nós devemos morar em Maria para sermos gerados em Cristo. É preciso permanecer nela para assim permanecermos em Jesus. E fazer todas as ações para Maria, sendo escravos de Maria. Tudo fazemos para ela, não como fim último, porque sabemos que ela não é o fim último da nossa vida é Deus. Ser escravos de Maria é o meio perfeito de sermos escravos de Jesus. Consagrarmos-nos a Maria é o meio perfeito de ser consagrados a Jesus. Fazer tudo para Maria é a maneira perfeita de fazer tudo para Jesus. Quem quiser, inclusive, conhecer mais a Virgem Maria, existe um outro livro de um outro santo também, que é espetacular, chama-se Glórias de Maria, de Santo Afonso Maria de Grião. Ele demorou 15 anos para escrever aquele livro. Ele pensou naquele livro para ajudar sobretudo os sacerdotes. Pensam que antigamente não tinha esses meios fáceis de pesquisa, nem todo padre, obviamente, não tinha condições de ter uma biblioteca católica, livros eram muito caros, difíceis. Então o que ele quis fazer? Ele quis fazer um livro com todo o conhecimento que ele tinha, a partir dos estudos que ele tinha de tantos livros, sobre a Virgem Maria, que fosse uma biblioteca de Maria para os sacerdotes. Então o livro Glórias de Maria é lindíssimo, porque sobre tudo ele fala, o santo tal disse tal coisa, o santo tal disse tal coisa, ou seja, ele enche de citações de todos os santos, até a época dele, desde os padres da igreja até ele, do que falaram sobre Nossa Senhora. Então é um livro também, vale muito a pena, todo católico ter, se tiver, estante lá no seu livro, porque é muito belo. E cada livro, cada capítulo é assim, ele explica o tema e termina com uma belíssima oração. As orações de Santo Afonso são muito belas. E uma outra semana, a terceira semana, para conhecer Jesus Cristo. São Luís sugere as mesmas invocações da primeira semana, só que agora aplicadas para Jesus. Se na primeira semana do conhecimento de nós mesmos, nós pedimos, Senhor, que eu veja, Senhor, que eu me conheça, agora digamos assim, Senhor, que eu veja quem sois, que eu te veja, que eu te conheça. Senhor, que eu te conheça, que eu vos conheça. E além das orações que ele recomenda inclusive a ladainha do Santíssimo Nome de Jesus. Nós podemos também acrescentar, pensando
ou substituir, como possamos ver. Ler os evangelhos é uma maneira de conhecer Jesus Cristo. Adorar ao Santíssimo Sacramento, estando diante dele em silêncio, é uma maneira de deixar que ele nos ensine e nos mostre quem ele é. Então, uma boa prática também. Bom, em que consiste esta devoção que o São Luís está ensinando? Quais são as verdades fundamentais da devoção à Santíssima Virgem? O primeiro ponto é saber o seguinte: Jesus Cristo é o fim último da devoção à Santíssima Virgem. Isso que muita gente não entende. Às vezes, os nossos irmãos separados, eles não entendem exatamente por isso, porque eles acham que nós estamos substituindo Jesus por Maria, ou colocando a Virgem Maria como se fosse igual a Jesus. Não. Jesus é Deus. Ninguém pode ser equiparado a Deus. É Deus feito homem. Porém, Deus, que poderia ter feito o segundo Adão da mesma forma que ele fez o primeiro, no primeiro ele pegou barro da terra e soprou a alma e criou Adão. Ele poderia ter feito assim com Jesus Cristo, criado um corpo e dado a alma a ele. Mas não, ele quis que Jesus Cristo fosse filho de uma mulher, homem em tudo igual a nós, exceto no pecado. Ora, quem sou eu para reclamar com Deus? Se ele quis vir até nós por meio de Maria, ele podendo vir diretamente, porque eu vou reclamar do caminho que Deus fez? Nosso Salvador, verdadeiro Deus e verdadeiro homem, deve ser o fim último de todas as nossas devoções, de todas. De outro modo, elas serão falsas e enganosas. O devoto de Santo Expedito, que nem sabe que Jesus Cristo é Deus, nunca vai à igreja, não conhece a vida de Nosso Senhor, etc, etc, ele tem uma falsa devoção a Santo Expedito, porque nem Santo Expedito gostaria que ele ficasse com aquela devoção a ele, esquecendo que o caminho é para Jesus. Todas as verdadeiras devoções nos levam a ser melhores cristãos, ou seja, de Cristo. Abaixo do céu, nenhum outro nome foi dado aos homens, pelo qual devamos ser salvos. Deus não nos deu outro fundamento para nossa salvação, nossa perfeição e nossa glória, senão Jesus Cristo. Isso é muito importante, porque a doutrina católica, São Luís está dizendo isso no seu tratado. Muitos não católicos ou católicos com falsa devoção acham que os verdadeiros devotos a Maria são exagerados, porque eles não entendem que não estamos substituindo Jesus por Maria, mas estamos colocando verdadeiramente Maria no lugar que ela corresponde para a nossa santificação também. Se a devoção à Santíssima Virgem nos afastasse de Jesus Cristo, seria preciso rejeitá-la como uma ilusão do demônio. Isso é São Luís que está dizendo, hein? Um dos maiores devotos de Nossa Senhora. Se algum devoto da Virgem Maria se afastasse de Jesus por causa disso, é o diabo que está enviando uma falsa devoção. Mas é todo o contrário. Por quê? Segunda ideia importante. Pertencemos a Jesus Cristo e a Maria na qualidade de escravos. São Paulo aos Coríntios diz que nós não nos pertencemos, mas pertencemos a Jesus Cristo inteiramente, como seus membros e escravos, comprados que fomos por um preço infinitamente caro. Qual foi o preço com o qual o Senhor nos comprou? O seu sangue derramado na cruz. Quer preço maior? Não existe. Antes do batismo, cada um de nós, o demônio nos possuía como escravos. É por isso que a igreja
quer que as crianças sejam batizadas o mais rápido possível, mesmo que elas nem entendam o que esteja acontecendo com elas. Porque o batismo retira essa escravidão e coloca na escravidão, na servidão a Jesus Cristo. E o batismo nos transformou em escravos de Jesus Cristo. E nós só podemos viver, trabalhar e morrer para produzir frutos para o homem-Deus, glorificá-lo em nosso corpo e fazer-o reiná-lo em nossa alma, pois somos sua conquista, seu povo adquirido, sua herança. Há duas maneiras, de São Luís, aqui na terra, de alguém pertencer a outra pessoa: por servidão ou pela escravidão. Na época dele existia a servidão. Um homem se põe a serviço de outro por um certo tempo, recebendo determinada quantia ou recompensa. Esse era o servo. Ele trabalha porque quer, o tempo que ele quiser, ou ao menos no contrato que for feito com o patrão, para receber algo em troca. Pela escravidão, coisa terrível que existiu na humanidade, infelizmente existe em alguns lugares ainda, de origem muçulmana, por exemplo, ou comunista, etc. Pela escravidão, um homem depende inteiramente de outro durante toda a vida e deve servir a seu senhor sem esperar salário, sem recompensa alguma, como um dos animais sobre o que o dono tem direito de vida e morte. Isso é terrível, mas aconteceu. E acontece, infelizmente. A diferença entre um servo e um escravo, portanto, é total. O que ele está nos ensinando com esta devoção é a escravidão a Jesus e a Maria, não é a servidão. Ele quer que nós sejamos escravos sem, aí que está a questão, sem esperar salário. Sem esperar salário, sem interesse, só por amor a Jesus e a Maria. E deixar que Jesus e a Maria, como nossos senhores, eles me deem o que eles quiserem. Eles cuidem de mim como acharem melhor. O servo não dá a seu patrão tudo aquilo que é, tudo que possui, ou que pode ganhar. Claro, ele deu o tempo dele de trabalho, né? Chegou a hora de ir embora, tchau e benção. Eu que não vou ficar aqui mais na empresa, Deus me livre. Já deu, quero ir para casa, quero ir embora. O escravo não tem nada, tudo que é dele, ele pertence ao seu senhor. O servo exige salário pelos serviços que presta ao patrão. O escravo não exige nada, nem pode exigir nada em troca, por maiores e melhores que sejam seus serviços. O servo pode deixar o patrão quando ele quiser, ou pelo menos quando terminar o prazo do contrato. O escravo não tem esse direito, servirá a seu senhor para sempre. O patrão não tem poder total sobre o seu servo, não pode fazer com ele o que quiser. E se o seu servo se sentir oprimido pelo patrão, pode queixar-se à justiça e pede justiça. O escravo, porém, está sob o poder total do seu senhor, que é chamado seu dono. Este pode fazer com ele o que quiser, sem que o escravo se queixe. Veja que aqui São Luís já está dizendo que tipo de devoção que ele está apresentando. A consagração a Jesus por Maria é uma escravidão a Jesus por Maria. E o escravo já não tem mais nada próprio. O escravo não pode nem mais reclamar da vida, porque minha vida pertence ao meu Senhor e à minha Senhora. É claro que a palavra escravidão lembra-nos opressão, abuso de direitos, injustiça, como realmente é no mundo humano. Mas São Luís não quer que nos escravizemos a ninguém deste mundo, não é nenhum ser humano, senão seria absurdo. Nem ao demônio, muito menos, príncipe deste mundo, nem ao dinheiro, nem ao prazer,
nem a soberba. Por isso que a preparação quer nos desapegar. Ele propõe que nós nos entreguemos como escravos a Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E para que esta entrega seja perfeita, Ele nos ensina o caminho, Maria. Pertencer a Maria como escravo é a melhor maneira de pertencer a Jesus como escravo. E esta escravidão é doce, pois Maria trata com carinho maravilhoso a seus filhos, que de tudo se despojaram para servi-la. É uma escravidão doce porque Maria é mãe. E aqueles que mais deixaram tudo para ser dela, com mais carinho ela trata ainda. A Santíssima Virgem é o meio de que nosso Senhor se serviu para vir até nós. Ele nasceu de Maria Virgem. É o meio de que nós devemos servir para irmos até Ele. Bem diferente é ela de qualquer outra criatura, as quais, se a elas nos apegarmos, poderão antes afastar-nos que aproximar-nos de Deus. Nossa Senhora é a única criatura que, quanto mais apegado a ela, mais apegado eu fico a Jesus Cristo. Nenhuma outra, nenhum santo. Porque se eu me apego tanto a um santo, eu posso me desapegar de Jesus, mas dela não é possível. Porque a ligação espiritual, sobrenatural, mística entre Jesus e Maria é única. Ela é filha de Deus Pai, mãe de Deus Filho, esposa de Deus Espírito Santo. Não existe nenhuma criatura, nem São Miguel, nem nenhum mais alto serafim, que possa se igualar a ela. Ela é única. A mais forte inclinação de Maria é unir-nos a Jesus Cristo, seu divino Filho. E a mais forte inclinação do Filho é que vamos a Ele por meio de sua Mãe Santíssima. Foi assim que Ele quis fazer. Foi assim que Ele fez. Se alguém recusa confessar-se escravo de Maria, que importa? Que se faça e se diga, diz São Luís, que se faça e se diga escravo de Jesus Cristo. É a mesma coisa, porque quem pertence a Jesus Cristo pertence a Maria, e que pertence a Maria pertence a Jesus Cristo. É o mesmo que ser escravo da Santíssima Virgem, pois Jesus é o fruto e a glória de Maria. Uma terceira ideia que diz São Luís é que nós devemos despojar-nos do que há de mal dentro de nós, porque todos nós temos muita coisa má, ruim dentro de nós. E quanto menos eu acho que tenho, mais eu tenho, porque eu estou cego, porque é pior ainda. Eu estou pior ainda. Nossas melhores ações, uma esmola, uma oração que eu acho que foi bem feita, uma atenção que eu dei a um doente, tudo, as melhores coisas que nós podemos fazer são ordinariamente manchadas e corrompidas pelo fundo de maldade que há dentro de nós. Isso é muito sério. E os católicos modernos meio que esquecemos um pouco disso, porque nós já nos achamos bons demais. Até queremos cobrar a Deus. Quando alguma coisa acontece, mas eu sou tão bom, Deus, por que acontece isso comigo? Eu sou tão bom. Meu Deus, cego. É, portanto, de grande importância para adquirir a perfeição, que só se consegue pela união com Jesus Cristo, despojar-nos de tudo que de mal existe dentro de nós. Para despojar-nos de nós mesmos, é preciso conhecer primeiramente e bem, pela luz do Espírito Santo, nosso fundo de maldade, nossa incapacidade para todo bem, nossa fraqueza em todas as coisas, nossa inconstância em todo o tempo, nossa indignidade de toda graça e nossa iniquidade em todo lugar. São Luís pegou pesado. Ele foi como fosse uma escada. Nós temos que conhecer, meus irmãos, quem somos de verdade. Nós não nos conhecemos. Não nos conhecemos.
Porque se nós nos conhecêssemos bem, não brigaríamos mais com ninguém, não nos irritaríamos mais com os outros, teríamos muita paciência com os outros. Porque se eu sei quem eu sou, coitadinho do outro também que está igualzinho a eu. Por que nos irritamos tanto uns com os outros? Por que nos enervamos? Porque nós julgamos. E julgamos os outros a partir de nós. Ah, fulano fazia, porque eu não faria. Eu não faço uma coisa dessas. É falando sempre esse auto-engano que nos afasta da verdadeira devoção a Jesus e a Maria. E nos afasta da graça do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo queria dar muitas mais graças e profundas a nós. Mas a primeira que Ele quer é a graça do autoconhecimento. Ele precisa destruir o ídolo de nós mesmos. Porque cada um de nós tem um altar dentro do nosso coração. Esse altar só Jesus Cristo, só Deus pode estar ali. Só que, na verdade, quem está lá? Eu. E ai se alguém tentar me tirar do lugar. Até Jesus, se ele tentar. Por isso, às vezes, ele tem que sacudir a casa. Ele tem que fazer coisas para que o altar quebre e a gente caia lá de cima. E dói. E às vezes dói. Mas às vezes é a única maneira que ele tem para fazer que ele possa reinar dentro de nós. O pecado dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nos estragou completamente, nos azedou, inchou e corrompeu. Isso é o que... Deus lhe pague, obrigado. O pecado original e as consequências do pecado original em nós são muito esquecidos ou mal contemplados na vida dos católicos de hoje. Porque o pecado original nos ensina que nós estamos feridos na inteligência para conhecer a verdade e, portanto, ignorantes. Feridos na vontade para querer o bem e, portanto, malvados. Feridos na nossa parte sensível, com a concupiscência de um lado, desejo desordenado do prazer e fraqueza para fazer ou perseverar no bem. Estes somos nós. Mas sabe qual é a prova de que essa doutrina do pecado original às vezes não caiu, como diziam os antigos, né? Eu já me coloco nos antigos porque caiu a ficha. Os mais novos sabem nem o que é isso, porque nunca viram um orelhão a ficha, né? Eu, quantas vezes, já de criança, botava lá a ficha no orelhão para poder ligar e tal, né? Os mais novos nem sabem o que é isso. Mas exatamente, caiu a ficha, clique, né? Ela ia caindo lá dentro do próprio orelhão. Então, como a gente sabe que não caiu a ficha? Quando, por exemplo, alguém diz o seguinte: alguém julga o outro que fez uma coisa errada. Mas ele era tão de igreja. Ele era tão de igreja, ele rezava, foi bem, os pais ensinaram tudo o que era bom e certo. Como é que foi fazer aquilo de errado? É porque tem o pecado original, ele não se cuidou. O próprio cura d'Ars, uma das grandes batalhas que ele teve em Ars foi acabar com as festas, né? Porque em Ars e na cidade vizinha tinha festa, era uma bagunça, e ele só via os efeitos 9 meses depois, batizando as crianças que nasciam daquelas festas, né? Então ele começou uma guerra mesmo. Ele fez inclusive uma capela lateral dentro da igreja dele, da paróquia dele, a São João Batista, mas ele não colocou a imagem inteira, botou só a cabeça. E botou uma inscrição assim: o preço da sua cabeça foi uma dança, para todo mundo ficar assim, cuidado. E tinha pais que falavam assim: cura, o senhor está... Padre João, o senhor está exagerando, não precisa. Nossos filhos são bem formados, eles vão para essas baladas, mas eles sabem que não vão fazer besteira nenhuma, eles não têm problema, eles voltam de madrugada, mas não tem problema, todo mundo faz, mas eles não fazem porque eles são bem formados, a gente ensina em casa, não tem problema. Aí o cura d'Ars diz assim: vocês estão parecendo igual aquele maluco que na festa de São João, diante da fogueira, pegou um graveto e disse assim: olha, não queima não, tá bom? E jogou dentro do fogo. Por quê? É desconhecer o pecado original.
Se nós conhecemos o pecado original, sabemos que somos fracos. E se somos fracos, nós temos que dificultar o trabalho do diabo, do mundo e da carne. Não é fingir que basta eu saber que eu não vou fazer nada errado. Eu tenho que dificultar. Toda a nossa herança é orgulho e cegueira no espírito, endurecimento do coração, fraqueza e inconstância na alma, concupiscências, paixões revoltadas e doenças no corpo. É preciso escolher entre todas as devoções à Santíssima Virgem, a que nos leva com mais certeza ao aniquilamento do próprio eu. Esta devoção será a melhor e mais santificante. Esta devoção é que ele apresenta no tratado. Temos necessidade, uma outra ideia aqui de São Luís, temos necessidade de um medianeiro, junto do próprio medianeiro, que é Jesus Cristo. É muito mais perfeito, porque é mais humilde, tomar um medianeiro para nos aproximarmos de Deus. Digamos, pois, ousadamente com São Bernardo, que temos necessidade de um medianeiro junto do medianeiro por excelência, e que Maria Santíssima é a única capaz de exercer esta função admirável. Bom, por ela, Jesus Cristo veio a nós e por ela devemos ir a Ele. Vamos celebrar o Natal daqui a pouco. É a prova. Jesus veio a nós por ela. Ele também quer que cheguemos a Ele por ela. Ao Pai por Jesus, dirá São Luís, e a Jesus por Maria. Esse será o nosso caminho. Ao Pai por Jesus e a Jesus por Maria. É muito difícil, outra ideia que diz São Luís, para nós conservar as graças e tesouros recebidos de Deus. É difícil a gente permanecer na vontade de Deus, porque este tesouro, mais valioso que o céu e a terra, nós o guardamos em vasos de barro. Nós somos vasos de barro cheios de ouro dentro, cheio de coisas preciosas que Deus vai colocando, mas o vaso é de barro. Os demônios são ladrões finíssimos, são desses que sabem roubar. Recentemente o Museu do Louvre foi roubado, um museu famosíssimo da Europa, lá, roubado. Então, ladrões experts. Ainda que, dizem que a senha da segurança, sabe qual era? Louvre, o nome do museu. Não foi tão difícil, mas eles tiveram que ir atrás, né? Por isso o povo diz, olha, não coloque 1, 2, 3, 4 para botar senha, né? Não coloque a data de nascimento, porque uma das primeiras coisas que alguém vai testar vai ser as coisas mais fáceis. E o demônio quer despojar-nos. Eles espreitam dia e noite o momento favorável ao seu desígnio. Andam incessantemente ao redor de nós, prontos a devorar-nos, como diz São Pedro na sua primeira epístola. E pelo pecado arrebatar-nos no momento tudo que em longos anos conseguimos alcançar de graças e méritos. É difícil perseverar na justiça por causa da corrupção do mundo, e por isso nós precisamos de Maria. E ele vai apresentar a verdadeira devoção, e aqui está ideias que precisam ficar bem claras para nós, né? Ele vai dizer os sinais da falsa devoção à Virgem Maria e os sinais da verdadeira devoção à Virgem Maria. Então ele vai dizer o seguinte: como jamais, como nunca, pululam por aí falsas devoções a Maria Santíssima. Notem que ele está dizendo falsas devoções. Ele não está falando daquele que nem teve devoção nenhuma, hein? Falsas devoções.
A primeira falsa devoção são aquela dos devotos críticos. Veja se vocês não vão perceber que até dentro da igreja, e ó dólar, talvez algum pense ainda assim, porque ele está infectado por uma falsa devoção. Quem são os falsos devotos, devotos críticos? São, em geral, sábios orgulhosos, ou seja, estudiosos de teologia, conhecem muito bem a doutrina. Por isso é muito típico entre padres nossos, né? Padre, gente que gosta de mostrar que sabe. São, em geral, sábios orgulhosos, espíritos fortes e presumidos, que têm no fundo uma certa devoção à Santíssima Virgem, mas que vivem criticando as práticas de devoção das pessoas simples, que rezam na frente de uma imagem, que vai no santuário e se coloca de joelhos, fazer uma penitência de joelhos até ela. Os devotos críticos se colocam num pedestal. Eu sei ser devoto da Virgem Maria. Esse pobre coitado fica aqui diante de uma imagem. Eu falo com ela diretamente no céu. Porque essas devoções não agradam a sua fantasia. Outros falsos devotos são os devotos escrupulosos. São aqueles que receiam desonrar o filho honrando a mãe. Eles são até devotos de Nossa Senhora, mas não tanto. Não tanto. Porque se eu quero alguma coisa, eu vou a Jesus. Não tem essa de pedir a Maria. Porque eles acham que vão rebaixar Jesus pedindo a Maria. Não podem suportar que se repitam à Santíssima Virgem aqueles louvores justíssimos que lhe teceram os santos padres. Ela foi chamada de medianeira de todas as graças. Ela foi chamada de porta do céu. Ela foi chamada, ou seja, o que é ladainha senão louvores à Virgem Maria? Mas existe uma ladainha do mundo oriental chamada acatistos. Se vocês puderem encontrar depois e procurarem, o acatistos seria como se fosse o que a ladainha é para nós católicos latinos, é para os cristãos do Oriente a Virgem Maria. E é uma exuberância de louvores à Virgem Maria, desde os primeiros séculos. É uma coisa lindíssima. E quando é cantado, então, é de chorar. É uma coisa impressionante. Mas escrupulosa, exagerada, essa gente exagerada, rainha do céu, ai meu Deus, que é isso, menos. Ela é a mãe de Jesus, discípula. Vamos botar ela no lugar dela. Eu sou devoto, mas não tanto. É falsa devoção os devotos escrupulosos. Outros são os devotos exteriores. São as pessoas que fazem consistir toda a devoção à Santíssima Virgem em práticas exteriores. É uma falsa devoção. Para ele ser devoto, o que é? É ir beijar uma imagem, botar a mão lá. A vida está toda longe de Deus, mas desde que eu boto a mão na imagem, já estou... É encher de medalhas o pescoço, fazer novenas e tal, achar que a verdadeira devoção é só fazer coisas externas. A verdadeira devoção tem práticas externas, mas ela não se identifica com elas. As práticas externas são manifestações da verdadeira devoção interior. Outros falsos devotos são os devotos presunçosos. São pecadores abandonados às suas paixões ou amantes do mundo, que sob o belo nome de cristãos e devotos da Santíssima Virgem, escondem ou o orgulho, ou a avareza, ou a impureza, ou a embriaguez, ou a cólera, ou a blasfêmia, ou a maledicência, ou seja, são mundanos completamente, mas, eu sou devoto da Virgem Maria, eu sou muito devoto de Nossa Senhora Aparecida. Nossa, mas, minha mãe é Aparecida, eu vou todo ano lá e tal. Ou vai fazer igual, por exemplo, tem vários amigos meus que são lá de tantos lugares, e de um lugar que muito perigoso, e os bandidos, eles têm muita devoção à Nossa Senhora Auxiliadora.
Eles pedem os padres para abençoar as armas deles e eles rezam a Jaglória, Ave Maria, dá-me boa pontaria. Você já pensa bem, falsa devoção, essa é uma devoção presunçosa. Como é que pode? Né? É uma coisa absurda, mas existe. Existem a outra falsa devoção, são os devotos inconstantes. São aqueles que são devotos da Santíssima Virgem periodicamente, a intervalos. Chega um momento que eu fico, meu Deus, eu fico devotíssimo. Eu rezo o terço, ladainha, eu faço peregrinação, eu faço tudo. Depois caio, fico meses sem nem rezar um terço. Esqueço de Nossa Senhora. São inconstantes. Para isso, o remédio é que os santos diziam, as devoções termos poucas devoções, mas constantes. É melhor do que muitas inconstantes. Poucas e constantes. Outras são os devotos hipócritas. São os que cobrem seus pecados e maus hábitos com um manto da Virgem fiel, a fim de passarem aos olhos do mundo por aquilo que não são. Se aqueles presunçosos, todo mundo sabe que eles são pecadores, mas eles se fazem devotos, esses aqui eles fingem de bonzinhos, porque são devotos da Virgem Maria. Eles escondem as suas maldades, mas parece, meu Deus, quase com o pescoço quebrado diante da imagem, rezando assim, tanta piedade. Hipócrita. E os devotos interesseiros, é a última falsa devoção que ele coloca. Quais são os devotos interesseiros? São os que recorrem à Virgem Maria quando precisa de alguma graça. Só lembram dela para pedir. Vejam, irmãos, se não estamos um pouco infectados com alguma ou algumas dessas falsas devoções dentro de nós mesmos. Porque então ele vai ensinar qual é a verdadeira devoção. A verdadeira devoção à Santíssima Virgem, ela é interior, ou seja, parte do espírito e do coração. Vem da estima que se tem à Santíssima Virgem. Mais do que práticas exteriores, terços, novenas, medalhas escapulares, etc., imagens, ela é interior. Agora, quanto mais profunda interiormente, aí sim, as práticas exteriores abundam. Das imagens, a oração diante das imagens, os terços, as ladainhas, medalhas, o que for. Mas a verdadeira devoção, ela é interior. A verdadeira devoção, ela é terna, ou seja, ela é carinhosa. Ela é cheia de confiança em Nossa Senhora, para implorar o auxílio dela todo o tempo, porque ela é mãe amorosa. A verdadeira devoção é santa, ou seja, a verdadeira devoção a Nossa Senhora nos leva à santidade. Então, como saber se eu estou vivendo na verdadeira devoção ou não a Nossa Senhora? Se a minha vida está mudando para melhor. Não é materialmente, não. É se eu estou vivendo como melhor cristão. Se eu sou fofoqueiro, maledicente, mentiroso, causo intrigas e sinto ódios, não consigo perdoar, e depois acho que eu sou verdadeiro devoto, só se for para pedir a ela ajuda, perdão e crescimento espiritual. Porque a verdadeira devoção, ela é santa. Ela vai mudando o nosso coração pouco a pouco, segundo as virtudes de Maria. E Luís, ele enumera as virtudes de Maria que a verdadeira devoção quer e faz crescer em seus devotos. Humildade profunda de Maria, contínua oração de Maria, obediência cega de Maria, fé viva, mortificação universal, pureza divina, caridade ardente, paciência heróica, doçura angélica e sabedoria divina. Essas são as virtudes de Maria. E ela quer dar aos seus devotos. E ela vai dando pouco a pouco, transformando o nosso coração. A verdadeira devoção a Nossa Senhora, ela é constante, ou seja, ela persevera no tempo. Não é só quando eu preciso de ajuda.
Se eu estou na tristeza, no perigo, eu peço ajuda. Se eu estou na alegria e na prosperidade, eu louvo a Maria, mas eu estou sempre com ela. A verdadeira devoção a Maria é desinteressada. Talvez esse seja o ponto mais difícil para nós, porque nós somos muito interesseiros, até na devoção. Esta devoção leva a alma a buscar não a si mesma, mas somente a Deus em sua Mãe Santíssima. O verdadeiro devoto não ama a Maria precisamente porque ela lhe fez algo ou espera que ela faça algo. Tem gente que diz, eu sou muito devoto de Maria porque tudo que eu peço eu consigo. Ótimo, bendito seja Deus, mas essa não é a verdadeira devoção, porque você está buscando em Maria interesse. Na hora que você não conseguir o que você quiser, você vai duvidar dela, porque você acha que a tua vontade é infalível. O verdadeiro devoto ama a Maria e a Deus por Maria. Só por isto ele a ama e serve nos desgostos e na aridez, como nas doçuras e no fervor sensível, sempre com a mesma fidelidade. Se tudo vai bem, eu louvo a Maria, se tudo vai mal, eu estou com Maria. Ama nas amarguras do Calvário, como nas alegrias de Caná. Ela fazendo milagre ou chorando aos pés do Senhor, ela é sempre minha mãe, e com ela eu recebo todas as graças de Deus. Depois, terminando, São Luís ele vai dizendo que este tratado, ele espera que este livro, o Tratado da Verdadeira Devoção, o meu é uma edição bem antiguinha, é o primeiro livrinho que eu tive. Depois, na época só existia, até uns 20 anos atrás, só existia essa edição. Depois se multiplicaram vários tipos de edições, graças a Deus. E ele esperava que esse livro caísse nas mãos de almas abertas ao Espírito Santo, para que queiram a verdadeira devoção. Só que ele também profetizou que o diabo faria tudo contra este livro e esta devoção. E foi assim. Esse livro ficou perdido por quase 200 anos. Ele escreveu isso, profetizou o ataque do demônio e desapareceu. Todo mundo sabia que o santo tinha escrito esse livro, mas ninguém sabia onde estava. Então nunca foi editado, ninguém leu. Quase 200 anos depois, embaixo de uma escada num convento, numa igreja tal, que tinha livros e obras de São Luís, encontraram o livro. E aí começou a se expandir esse livro e essa devoção. E ele profetiza, além de todos esses ataques e perseguições do diabo, ele profetiza que mais cedo ou mais tarde, a Santíssima Virgem terá mais filhos, servidores e escravos como nunca houve, e que por este meio, Jesus Cristo, meu amado Mestre, diz ele, reinará totalmente em todos os corações. Porque ele diz que o mundo será renovado pelo Espírito Santo, mas o Espírito Santo fará um novo Pentecostes no mundo, quando ele encontrar no mundo os corações como o de Maria. Este será o sinal. Que então, esses corações dirão a Deus, faça-se em mim, segundo a vossa palavra, e ele renovará a face da terra. Então, irmão, nós estamos num caminho de consagração. Se Deus permitir, faremos esta consagração. Eu fiz a minha muitos anos atrás, no dia de Nossa Senhora das Graças. Então, eu agora, no dia de Nossa Senhora das Graças, vou renovar a minha consagração à Mãe de Deus. Que ela nos ajude e nos abençoe.